Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo extra do MGF, e que vídeo extra esse será? No vídeo de hoje, vou me jogar voluntariamente aos leões e vou emitir minha sempre tão popular opinião a respeito de quem deveria, realmente, governar os Sete Reinos após a morte do rei Viserys I, quem seria o melhor nome e a melhor pessoa para comandar o reino após o governo pacífico porém tenso do jovem rei, baseado não no critério da legitimidade, da primogenitura, da tradição dos reinos ou da vontade do rei anterior, mas apenas e tão somente na aptidão e nas qualificações para governar, de acordo com aquilo que penso e enxergo, com base nas minhas leituras e no meu conhecimento. Por isso, sem mais delongas, vamos começar. Lembrando a todos que spoilers do enredo de Fogo e Sangue e, por consequência, de House of the Dragon, são inevitáveis neste vídeo, e também peço a todos para curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem o material com seus amigos para auxiliar no trabalho desenvolvido no MGF, além de contribuírem de maneira mais direta com o canal, através do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Antes de falarmos a respeito de quem deveria assumir o trono em si, acredito ser importante traçar com precisão a realidade histórica daquele momento, para facilitar a compreensão de todos do contexto geral. Na porção final do reinado do jovem rei, como Viserys I ficou conhecido, nos idos dos anos 120 após a conquista, os Sete Reinos de Westeros viviam um momento de profunda tensão, e em especial na corte, essa tensão era tão avolumada que parecia permear o ambiente. O rei possuía então 5 filhos ainda vivos. Sua primogênita, a princesa Rhaenyra, a única filha do casamento com a falecida rainha Aemma Arryn, que fora indicada expressamente por Viserys como sua herdeira no ano 105, e os príncipes Aegon, Aemond, Daeron, além da princesa Rhaelyna, todos produtos do casamento mais recente de Viserys com a rainha Alicent, da casa Hightower. A questão sucessória sempre foi uma preocupação grande do rei, que fora ele mesmo escolhido para governar através do Concílio de 101, justamente porque o rei anterior, o velho Jaehaerys I, havia ficado sem opções claras para sucessor, e precisara pedir a ajuda de seus lords para definir a questão. Por isso, Viserys havia apontado Rhaenyra como sua herdeira, para assegurar uma sucessão tranquila, ou assim ele acreditava. Além do mais, vale apontar que ele também sempre estimou sua primogênita, que era conhecida quando jovem como o Deleite do Reino, e que fora posta ao lado do pai desde tenra idade para participar de conselhos e de procedimentos da corte, pois Viserys queria se assegurar de que ela estivesse devidamente preparada quando subisse ao trono, após sua morte. Se essas medidas surtiram efeito ou não, essa aí já é outra discussão, e não vou entrar nesta seara agora. De início, os lordes do reino, de maneira geral, haviam aceitado bem a escolha da princesa como herdeira oficial, algo natural, pois ela era então a única filha legítima do rei, e além disso, Viserys reuniu vários deles na corte para lhes fazer jurar lealdade à princesa, prometendo que protegeriam e zelariam por seu direito ao trono se necessário fosse, e a questão em geral parecia pacificada, em especial na visão de Viserys. No entanto, as coisas se tornaram muito mais nebulosas e incertas já no ano 107, quando o primeiro filho de Alicent, Aegon, nasceu. Rhaenyra era primogênita e era a escolha expressa do rei, mas Aegon, sendo o filho do sexo masculino mais velho, tinha ao seu lado o respaldo das tradições dos reinos, fortemente influenciadas pela cultura Andala, na qual o filho homem mais velho de um rei sempre tinha a primazia na sucessão, em detrimento de qualquer filha mulher. E além disso, havia também a grande ambição da rainha e de seu pai, Sor Otto, a mão de Viserys, a se considerar, já que ambos eram oriundos de uma das casas mais ricas e poderosas dos reinos. E se existe algo a ser dito sobre o poder e a riqueza é que, mesmo para quem os tem em grande quantidade, eles nunca são demasiados e estão sempre em alta demanda. A coisa apenas piorou com os nascimentos dos outros filhos homens do rei, pois cada vez mais e mais lordes passaram a acreditar que Viserys deveria empreender uma mudança em sua linha sucessória a qualquer tempo, embora o rei permanecesse teimosamente obstinado, dizendo a todos que a questão já estava encerrada, Rhaenyra era sua herdeira e ponto final. O rei estava tão firme em sua posição que até mesmo chegou a banir Sor Otto da corte durante algum tempo quando este começou a importuná-lo demais, com apelos para que revisse a questão sucessória, escolhendo Aegon como sucessor em detrimento de Rhaenyra.
Contudo, conforme vimos com o desenrolar dos eventos da dança, talvez Sor Otto não estivesse assim tão errado em imaginar que a manutenção de Rhaenyra como herdeira oficial causaria problemas nos reinos. De todo modo, essa não é a questão da qual tratarei hoje. Hoje vou falar a respeito do que penso sobre a questão sucessória. Antes de falar a respeito dos filhos do rei, que seriam naturalmente as escolhas mais óbvias para a sucessão, quero primeiro discutir brevemente o papel de outra figura da corte real neste período, a princesa Rhaenys. A rainha que nunca foi, assim chamada por ter figurado na linha sucessória antes de ser descartada como uma possível candidata ao trono por Jaehaerys, nem chegou à votação final durante o concílio, pois todas as candidaturas de mulheres ao trono foram descartadas pelo velho rei, que julgava que uma mulher no trono de ferro seria um perigoso precedente, algo em que francamente concordo com ele, dentro de um contexto medieval, pois uma mulher nunca estaria totalmente segura em sua posição sendo cercada quase exclusivamente por lordes que a julgariam como um alvo fácil para maquinações. No entanto, em House, a realidade foi levemente alterada, e a votação final do concílio incluiu Viserys e Rhaenys, no lugar de Lyonor Velaryon, seu filho, e a princesa não foi a escolhida. No entanto, falando a respeito do tipo de rainha que ela seria caso fosse apontada para suceder o primo, eu acredito que ela não se sairia mal, por ser uma figura forte, decidida, resoluta, experiente e, ainda por cima, por ser uma senhora de dragão, montando a formidável Meleys, a Rainha Vermelha. Além disso, é preciso considerar que ela contaria com todo o apoio e respaldo da Casa Velaryon por trás de seu governo, pois seu marido era Lord Corlys Velaryon, e precisamos nos lembrar que, à época, a Casa do Cavalo Marinho era a mais rica em todo o continente, superando até mesmo os Lannister. Esse fator, por si só, já seria um ponto muito positivo para sua administração, além do fato de ser Lord Corlys um astuto político e um lord bastante esclarecido, que com toda certeza poderia auxiliar em muito no reinado da esposa. Portanto, sim, Rhaenys seria uma boa opção, mas isso seria altamente improvável, pois tendo sido preterida na votação do concílio, como na série, e nem tendo sido considerada nos livros, não acho que os lordes dos reinos permitiriam que ela subisse ao trono a posteriori. Outro personagem que vale a menção de maneira específica é o sempre ousado e ambicioso irmão mais jovem de Viserys, Daemon, que era o herdeiro apontado do rei antes da escolha de Rhaenyra para ocupar esse posto. O príncipe da cidade, sem dúvida nenhuma, deve ser a escolha de muitos de vocês para reinar após o irmão, mas eu acredito que ele seria uma má opção, simplesmente por lhe faltar qualquer aptidão política. Daemon sempre foi um guerreiro, com pouca ou nenhuma paciência para os enfadonhos assuntos da corte, de modo que, uma vez coroado, tenderia provavelmente a negligenciar os assuntos de estado, como fez por exemplo Robert Baratheon, um século e meio mais tarde. Além do mais, também é preciso considerar a veia explosiva e intrépida do príncipe, que costuma levá-lo a agir de forma temerária. Francamente, o que pensam que uma pessoa assim faria se lhe fosse dado o poder supremo sobre todo um continente? Eu tremo apenas em pensar nas consequências, e acredito que sua escolha como rei poderia evitar a dança, mas provavelmente acarretaria em uma ou mais guerras, pois duvido que a coroa iria amansar o temperamento efervescente de Daemon. Eu admiro e aprecio o personagem, que é um dos meus Targaryen favoritos de todos os tempos, mas realmente não penso que ele seria uma boa escolha para o trono. Dito isso, vamos agora falar a respeito dos filhos do rei. Deixando de lado a questão entre os negros e os verdes, que defendiam as pretensões de Rhaenyra e Aegon respectivamente, já vou dizendo de antemão, eu considero ambos os personagens completamente indignos do Trono de Ferro, e acredito que, mesmo fora do contexto de uma guerra civil, ambos fariam governos lamentáveis, embora eu precise admitir que, provavelmente, Rhaenyra se sairia um pouco melhor, dado seu preparo por Viserys, enquanto Aegon jamais foi preparado pelo rei para governar, mas existe ainda a questão da sucessão dela mesma se levar em conta, e nesse sentido, a ideia nutrida pela princesa de transformar Jaehaerys, seu filho bastardo, em herdeiro à coroa é para mim um completo assinte e totalmente inaceitável, além de ser algo que fragilizaria um eventual governo do rapaz, pois todos os seus inimigos poderiam a qualquer tempo e facilmente lançar mão da questão da ilegitimidade como um trunfo para, talvez, até derrubá-lo do poder, ainda que tal ilegitimidade nunca fosse expressamente provada. Apenas o mero rumor já seria muito prejudicial, conforme vimos com Joffrey I nas crônicas e em Game of Thrones. Dito isso, eu afirmo com clareza que não gostaria de ver nenhum nem outro como rei ou rainha, e os breves períodos de governo de cada um sobre o trono apenas demonstraram como eram inaptos, embora exista o contexto da guerra se considerar naturalmente. Com isso, 2 dos 5 candidatos possíveis dentre os príncipes pretendentes já foram descartados.
Agora, me debruçando sobre a questão de Helena, também não acho que ela fosse se sair muito bem, pois lhe faltava o preparo necessário para o governo, e além disso, ela sempre foi uma alma gentil e desprendida, sem sede ou ambição pelo poder, de modo que nem faria muito sentido colocá-la como rainha após a morte do pai. Com isso, chegamos a apenas 2 nomes, os príncipes Aemond e Daeron, os irmãos mais novos de Aegon e Helena. Falando primeiro sobre o príncipe Um Olho, já digo logo de cara que não acredito que ele fosse um bom administrador, pois apesar de sua indubitável sede por poder, demonstrada no período em que serviu como regente durante a recuperação de seu irmão de seus ferimentos contraídos no Pouso de Gralhas, no qual Aemond até mesmo chegou a usar a coroa de Aegon, ele nunca foi preparado ou treinado para reinar, além de ter uma veia muito mais marcial do que administrativa, sendo muito melhor soldado do que político, por assim dizer. Aemond não era um tolo e, de fato, talvez seja até mais capacitado que o próprio Aegon, mas não seria sobre ele que minha escolha recairia. Isso nos leva, naturalmente, ao nome final da relação de filhos de Viserys, e esse sim minha escolha para governar, como alguns de vocês já imaginavam, o príncipe Daeron, o ousado, quarto e último filho de Alicent com o rei. Embora ele ainda não tenha aparecido em House, sua presença na segunda temporada já foi confirmada pelo próprio Martin, de modo que o veremos em breve, e para mim, ele seria a melhor escolha como governante dentre todos os 5 simplesmente por ser também o filho de melhor índole de Viserys, com a possível exceção de Helena. Daeron é descrito como sendo correto, muito bem educado, tendo estudado durante anos na cidadela enquanto era criado pelos parentes da mãe na Torre Alta, deferente, destemido, valente e um perfeito exemplo da cavalaria Westerosi, ou seja, ele seria a melhor combinação de honra e valor cavalheiresco, sendo mais do que qualificado para defender seu povo e o reino em tempos de perigo, e de preparo intelectual para tomar as melhores decisões possíveis em nome da boa governança de Westeros, dentre todos os filhos de sua graça, querendo dizer que seu governo teria as maiores chances de ser bem sucedido. Além de ter todos esses predicados, também vale apontar que Daeron era um senhor de dragão, montando Tessarion, a Rainha Azul, uma dragão bastante formidável em combate, que lutou com valentia durante a dança, e este é um fator bastante positivo para um rei Targaryen. A combinação destes fatores o tornam, em minha visão, a melhor escolha possível naquele momento, muito embora eu precise admitir que, devido aos seus anos passados em Vila Velha, ele fosse precisar se esforçar para ser reconhecido e amado na corte, pois os lordes e os plebeus mal o conheceriam a princípio, e também, creio que um governo de Daeron seria fortemente influenciado pelos Hightower, por motivos óbvios, já que ele foi criado nos domínios de Lord Ormond, o que poderia se mostrar problemático com as outras casas nobres, em especial com os Velaryon, e teria inclusive o potencial de provocar uma guerra, mesmo que a dança jamais acontecesse, mas este já é um outro assunto, altamente especulativo e não é o meu objetivo hoje. Estas foram minhas reflexões sobre quem seria a melhor escolha para suceder Viserys no trono, caso fosse possível eleger qualquer um de seus filhos para o posto, mas agora quero saber a opinião de cada um de vocês. O que pensam sobre minhas reflexões aqui? Acreditam que Daeron seria, de fato, a melhor escolha ou têm uma visão diferente da minha? O que os leva a pensarem assim? E o que pensam sobre os cenários dos outros 4 filhos de Viserys I no trono? Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.